Luísa diz que a prece traz saúde ao cérebro. Descontrole financeiro tem a ver com espiritualidade? O sonho de uma vida pode se concretizar em outra vida? Espíritos simpáticos e protetores são uma mesma coisa? Depois de algum tempo no mundo espiritual, os espíritos retornam à vida física. Ciência comprova, há mais felicidade em dar do que em receber. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 32 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. Você também pode ouvir Momento Espírita pelo site da emissora www.uniradio.com.br e após o programa pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes: telefone fixo, DDD 14 3471 0700. E também temos os seguintes celulares: da TIM 981 792405 e o da Vivo 997 512397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo 997 51 2397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo. O CEP postal 17.400-000. Ou ainda nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição. Por que eu decidi viver? De Frederico Sauabini. O livro, muito oportuno para este momento, mostra a importância de se pedir ajuda na hora do desespero, no momento em que não se consegue raciocinar e que falar e ser ouvido pode mudar toda a trajetória e o sentido de uma vida. Por que eu decidi viver já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça entre seus associados e é mais uma publicação da editora ID de Araras. Você que está nos acompanhando neste domingo, ligue até ao meio-dia para o telefone fixo 3471-0700 ou para os celulares 98179-2405 ou 997-51-2397. Você poderá ser o ganhador ou a ganhadora do livro que anunciamos. José Donizete Dias, residente em Garça, foi quem ganhou o livro sorteado no domingo passado. Esta é a apresentação número 2106 de Momento Espírita, 47 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Cláudio. Participação, Luiz Eduardo e Sônia. Secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Muito bom dia. A necessidade de saber o quanto a fé pode influenciar nossa vida e se a fé produz algum estado de conforto para o organismo, levou o neurocientista americano Andrew Newberg, do Hospital Universitário da Filadélfia, a realizar interessantes estudos sobre a influência da oração no funcionamento do cérebro. O pesquisador observou, após inúmeros experimentos,
que quando a pessoa se entrega espiritualmente à oração, independente da religião que professa, ocorre no seu cérebro um fenômeno que ele chamou de fluxo de pensamentos e energia. Em que consiste esse fluxo de pensamento e energia? Durante a prece, além dos fenômenos elétricos próprios da atividade cerebral, o cérebro libera uma cascata de neurotransmissores, incluindo a dopamina, a serotonina e a norepinefrina. A dopamina é responsável pela sensação de prazer. A serotonina reduz o estresse. E a norepinefrina ativa a resposta em situações de ameaça ou medo. Além destes fenômenos químicos de significativa importância para o bem-estar da pessoa, registra-se também uma sensível diminuição de frequência de ondas elétricas, o que lhe confere uma condição de descanso e relaxamento. Como podemos perceber, a questão da fé é mais profunda do que comumente se imagina. A oração em si é um exercício de autoconfiança, assentada sobre a crença que a pessoa tem em Deus ou numa entidade espiritual para a qual se dirige. É como se ela buscasse, no mais profundo da alma, através da harmonização interior, a presença de Deus. E é isso mesmo que acontece. Deus é a presença constante em tudo e em todos. Quando Jesus falou da prece partir da oração do Pai Nosso, ele estava à frente de seu tempo, com certeza lendo no cérebro de seus ouvintes os milagres que o cérebro é capaz de produzir no momento da prece. Por isso, ele tratou a prece como um ato sagrado, capaz de nos renovar por dentro e nos conferir a paz a que todos aspiramos. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de muitas palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedires. Essa recomendação de Jesus parece clara e suficiente para mostrar que cada um de nós pode sentir a presença de Deus através da oração, em qualquer momento e em qualquer lugar. O quarto, o silêncio, o recolhimento são figuras que representam essa busca interior de um Pai que está sempre conosco e que de sentimentos que se harmonizem com sua grandeza e com a sua bondade. Para tanto, não é preciso orar muito, repetindo palavras e frases. Não é preciso falar alto ou oferecer louvores. Ele sabe, melhor que nós, do que de muitas palavras, nem de vãs repetições. Aliás, ela não depende nem mesmo de palavras, pois podemos orar silenciosamente. Ela depende sim de nossos sentimentos, de nosso estado de alma. Um coração puro e sincero, que traz consigo a intenção de amar e perdoar, é o que pode registrar a presença de Deus com mais intensidade. Foi por isso que Jesus valorizou tanto o perdão. Perdoa as nossas ofensas, disse ele, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, perguntamos, será que perdoamos mesmo? Antes de fazer a tua oferta, vai e reconcilies com o teu adversário. Depois, vem e faças a tua oferta. Sim, caro ouvinte, a prece, feita nas condições que Jesus assinalou,
é capaz de promover uma cascata de luz no cérebro e elevar a condição espiritual da alma. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte e prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos às questões de hoje. Uma ouvinte que nos telefonou semana passada e não quer se identificar, questiona por que a vida inteira ela enfrentou problemas com dívidas e jamais se ajustou financeiramente. Mesmo se casando mais de uma vez, seus maridos sempre foram pessoas que a exploraram nesse sentido, que aproveitaram sua disposição e trabalho para se acomodarem e nunca se esforçaram o bastante para lhe assegurarem uma vida melhor. Prezada ouvinte, o assunto é muito pessoal e nós não conhecemos de fato a situação. No entanto, o tema que você levanta é muito importante para todos nós, pois nos leva a refletir melhor sobre como vimos conduzindo nossa vida até este momento. Há vários aspectos que poderíamos explorar nesse tema, mas vamos nos fixar em dois deles. O primeiro é de ordem filosófica e também o mais importante, é considerar por que vivemos, o que estamos fazendo nesta vida, por que ou para que existimos. Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, discorre sobre um item que ele intitulou o ponto de vista. É esse ponto de vista, ou a maneira como cada um encara a vida, que leva a pessoa a estabelecer suas metas e a agir em direção a elas. Um ateu, por exemplo, que não acredita na continuidade da vida após a morte, e muito menos em Deus, vai viver apenas e tão somente em função desta vida. Suas metas, seus objetivos, suas aspirações e seus sonhos estão aqui e morrem aqui depois que ele morreu. Como para ele Deus não existe, a vida não tem propósito e, por isso, é ele quem vai estabelecer seus propósitos de vida. Sendo assim, como pode viver um ateu? Como ele deve pensar? Sim, ele vai pensar mais ou menos assim. A vida é minha, vou fazer dela aquilo que eu quero. E o que eu quero é ter uma vida boa, tranquila, confortável, sem outra aspiração que não seja aproveitar o máximo de minha existência, que pode acabar hoje ou amanhã. Por isso, prefiro ser feliz, garantindo para mim e para minha família o máximo de conforto e privilégios, se possível ganhando muito dinheiro, possuindo propriedades, obtendo prestígio e reconhecimento dos outros para ter o prazer de ter sido um vencedor. Geralmente os ateus não suportam ouvir a palavra Deus por causa de seus interesses exclusivamente materiais. Mas, se a pessoa tem uma crença ou religião, no fundo, ela deve considerar que os bens ou conforto material têm valor muito relativo, até porque a vida é passageira e nem sempre o que a pessoa conquistou aqui poderá desfrutar aqui mesmo. Se a vida continua e além desta vida há toda uma eternidade, somos levados a pensar que esta vida não pode ser o objetivo final de nossa existência, que não vivemos somente para nós. E o que fizermos hoje, de uma forma ou de outra, terá repercussão, não só nesta vida, mas muito mais depois dela. Não foi por outra razão que Jesus afirmou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Rico aqui é o materialista, é a pessoa apegada aos bens materiais, que neles coloca toda a sua vida e toda a sua felicidade.
Neste caso, ficará profundamente infeliz se não conquistou bens, ou quando vier a perdê-los. Mas o Espiritismo ainda acrescenta que isso não é tudo. Além da vida que temos e da vida que teremos, já vivemos antes, e o que estamos passando hoje é, em parte, consequência da jornada que viemos fazendo ao longo do tempo. Aqui estamos hoje para retomar o caminho, corrigir-nos naquilo que ainda nos falta para alcançar determinadas virtudes, pois, segundo o pensamento espírita, a felicidade não está propriamente numa vida fácil, mas nas vitórias que vamos obtendo ante os obstáculos para a conquista da perfeição. O segundo aspecto desta questão, cara ouvinte, refere-se ao nosso desempenho. Somos espíritos em evolução. Renascemos para progredir moral e intelectualmente. Temos qualidades e defeitos ao mesmo tempo. Na vida, as qualidades de uns podem ser defeitos nos outros. Por isso, nos completamos uns aos outros. É desse modo que não devemos julgar ninguém, como Jesus recomendou. Mas precisamos buscar a verdade, conforme ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que não está dando certo hoje pode decorrer de duas principais causas. Ou não estamos fazendo direito o que devemos fazer, ou é uma prova que temos que passar. Muitos de nós temos dificuldade de lidar com o dinheiro, sendo que o dinheiro é um fator de progresso social. Apegar-se ao dinheiro ou a qualquer outro bem terreno, como se fosse a coisa mais importante, é atrair para si uma série de decepções, porque teremos que sofrer a sua falta ou a sua perda. O problema não está no dinheiro, mas no desvio de sua finalidade, principalmente na ganância e no uso do poder para submeter os outros aos nossos caprichos. Muitos espíritos reencarnam para superar esse apego, fruto do egoísmo e do orgulho. Por isso, escolhem uma vida de dificuldades financeiras, a fim de não voltarem a experimentar a necessidade de usar o dinheiro para impor sua vontade e manter domínio sobre os outros. Outros conhecem grandes decepções com o dinheiro, porque na verdade não sabem usá-lo, não desenvolveram a habilidade necessária para gerir seus próprios recursos e, diante disso, se recusam a aprender. Portanto, cara ouvinte, há uma série de situações que podem explicar os nossos limites e os nossos fracassos, mas todas elas também estão dizendo algo de muito importante para nós. Primeiro, que a felicidade não consiste em ter, mas em ser. Segundo, que temos um compromisso com a vida e com aqueles que nos cercam. Terceiro, que enquanto estivermos lamentando nossas perdas e fracassos, estamos perdendo a oportunidade de ser mais felizes e perceber que a felicidade é um estado de alma que deve perdurar em nossa vida, e não um bem material que podemos perder de um dia para o outro. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Por que eu decidi viver, de Frederico Sauabini. Use o telefone fixo 34710700 ou um dos seguintes celulares, da Vivo 997-512397 ou da TIM 981792405. E agora Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa.
Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Bem, ouvintes, e agora é a pergunta do nosso ouvinte José Donizete Dias, que vem tendo várias participações nesse programa. Desta vez ele pergunta se o sonho que a pessoa alimentou durante a vida, mas não se realizou dentro daquela encarnação, pode se consolidar numa encarnação seguinte. É claro que pode, Donizete. A questão, porém, é saber como o espírito estará na próxima encarnação, em termos de compreensão de vida. Vamos explicar melhor. Um determinado espírito, que renasceu em família de trabalhadores, alimenta na alma o desejo de se formar em medicina, achando que com isso não só se dedicará a atender os doentes, conferindo-lhes o tratamento necessário, como se realizará como profissional e como cidadão, para obter um grande destaque social. No entanto, esse sonho não vai se concretizar, porque sua família e o meio em que renasceu não lhe oferecem qualquer chance nesse sentido. Vamos considerar que ele chega ao final daquela vida sem alcançar essa meta, mas conseguiu trabalhar como auxiliar de enfermagem, auxiliando muita gente. Nem precisou ser médico para cuidar de doentes, mas não alcançando o status de médico, terminou a existência trabalhando na condição de humilde servidor da saúde, realizando dentro de suas possibilidades um bom trabalho. Neste caso, é possível que aquela pretensão de ser médico ainda persista na sua intimidade e que ele insista para que, numa nova encarnação, volte a lutar por esse sonho. Mas é possível também que depois da experiência de enfermagem, agora mais maduro, mais dono de si e mais feliz com o seu desempenho, venha para a próxima encarnação com outra meta. Sonhos são aspirações que podem se dirigir a realizações pessoais apenas de valor imediato ou podem estar ligados a verdadeiras missões pela causa social. De nossa parte, conhecemos uma senhora que desde criança aspirava a ter a casa de seus sonhos, um palacete numa grande cidade. Mas, quando a teve um dia, por ter se casado com um homem rico, passou a sofrer profundas decepções por conta dessa casa, resolvendo mudar-se para uma casinha simples e praticar atos de solidariedade para com o próximo. Embora isso tenha ocorrido numa só encarnação, é possível acontecer de uma encarnação para outra. E temos agora mais uma participação da Marta Nassif em nosso programa. E ela pede uma explicação da questão número 514 de O Livro dos Espíritos, que faz parte do tema Espíritos Guardiães, Protetores, Familiares ou Simpáticos, desta obra de Allan Kardec. A pergunta número 514 do Livro dos Espíritos é a seguinte: os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Em primeiro lugar, devemos dizer que essa classificação de espíritos guardiães, protetores, familiares ou simpáticos foi feita pelos instrutores espirituais para que possamos entender melhor os diferentes papéis que esses espíritos desempenham em nossa vida. Tanto assim, que respondendo à pergunta 514, eles dizem o seguinte: existem diferenças na proteção e na simpatia. Daí, dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes um amigo da casa. Parece que a resposta deixa claro que simpático é o familiar, hoje na condição de desencarnado. Vamos dizer assim, o pai, a mãe ou o irmão que já se encontram no mundo espiritual são espíritos simpáticos, porque entre eles e a família que ficou existe um laço de afeto e simpatia. Essa simpatia pode provir até mesmo de outras encarnações, mas pode também ter nascido apenas das relações desta última existência. Todavia, os espíritos simpáticos, mesmo não sendo protetores,
podem nos ajudar, e é geralmente o que fazem quando têm condições para isso. Por outro lado, o espírito protetor é aquele que assumiu o compromisso de nos orientar durante a encarnação. Ele até pode ter sido um espírito familiar no passado, mas hoje é protetor. Tem um papel específico. Logo, o protetor tem um papel definido, proteger o espírito que fica sob sua responsabilidade como um anjo da guarda. Mas essa guarda não é tão simples como comumente se pensa. Para exercer essa função, ele precisa reunir conhecimento e sabedoria, e deve estar um pouco acima das condições espirituais de seu protegido. Não pode estar muito acima dele, porque se estiver, não conseguirá o contato necessário para servi-lo. O papel do protetor é acolher o espírito desde sua reencarnação e ajudá-lo na execução de seu plano de vida, mas apenas ajudá-lo com suas orientações. O protetor não quer criar um dependente. Por isso, não impõe nada, apenas sugere através da intuição. Deixa que seu protegido caminhe com os seus próprios pés e vá conquistando sua autonomia moral aos poucos. Por isso, a proteção é maior quando ele é criança, mas na medida que se desenvolve e que se torna adulto, o protetor tende a se distanciar para torná-lo independente e dono de seus próprios atos. Se o protegido se rebelar e se fechar às boas sugestões, tomando um caminho oposto, o protetor tende a se afastar, porque vai perdendo contato com ele. No entanto, além do protetor espiritual, cada um de nós, espíritos encarnados, pode contar com a ajuda de outros espíritos que nos são simpáticos, geralmente familiares desta ou de outras encarnações. A diferença é que os espíritos familiares ou simpáticos nos ajudam eventualmente, quando podem, e portanto não têm um compromisso direto conosco. É por isso que na resposta dos instrutores à questão 514, eles dizem que uma coisa é a simpatia, que promove a aproximação. Outra coisa é a proteção daquele que assumiu um compromisso conosco durante a vida. E atenção! Você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Por que eu decidi viver? De Frederico Sawabini. Ligue para o telefone fixo 34710700 ou para os seguintes celulares, da Vivo 997-512397 e o da TIM, que é o 981-792405. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, o retorno do espírito à vida corporal. A partir da questão 330, o Livro dos Espíritos trata da volta do espírito à vida terrena. Esse retorno é que chamamos de reencarnação. O espírito que já está há algum tempo no mundo espiritual, depois de ter vivido na Terra, agora tenta se reajustar ao caminho de sua realização pessoal, encarnando de novo. Não fosse a reencarnação, não teríamos como explicar tantas desigualdades entre as pessoas aqui na Terra, porque uns nascem com saúde e em boas condições de vida, enquanto outros podem vir doentes ou limitados e em deplorável estado de miséria. Por que nesta e não naquela família? Por que nascer no seio de um povo explorado e abandonado, como os povos do interior da África, e não nas melhores condições de vida, como nos países do norte da Europa? Por que vidas tão longas e outras tão curtas? Por que algumas plenas de realização e alegria e outras de decepções e tristezas? Se não considerarmos a reencarnação, não temos como explicar tanto sofrimento e tanta desigualdade no mundo diante da justiça e da bondade de Deus. Uma só vida na carne para cada um, considerando as inúmeras diferenças de qualidade de vida, já caracterizaria uma deslavada injustiça. Além disso, a reencarnação é o principal mecanismo da evolução ou do progresso espiritual. Uma vida é apenas uma oportunidade.
se bem conduzida, pode nos trazer satisfação, mas se mal administrada, até por falta de condições materiais, transforma-se numa verdadeira desgraça. Os espíritos reencarnam para prosseguir na sua jornada. Eles foram criados simples e ignorantes, mas cada um veio construindo ao longo de suas experiências na carne o próprio caminho de aprendizado e ascensão. Desse modo, quando chegamos ao plano espiritual, depois da morte do corpo, e quando nos inteiramos de nossa condição e de nossas verdadeiras necessidades, estaremos prontos para reiniciar a jornada na Terra, seja para restabelecer relações, para assumir compromissos ou para responder por dívidas morais que viemos contraindo em encarnações passadas. Voltar à Terra é retornar à escola da vida, que é ao mesmo tempo um hospital para o tratamento da alma. Aqui reencarna determinada faixa de espíritos, aqueles que ainda têm muito a aprender, a partir do conhecimento de si mesmos, para prosseguirem em direção às suas grandes conquistas futuras. Deus, nosso Pai, não desampara nenhum de seus filhos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora, ou pelo site da emissora, ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando as perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente seu recado. E chegou o Momento Meimei, com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Em 2017, uma equipe de pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade de Lübeck, na Alemanha, desenvolveu um estudo para verificar como o cérebro reage quando a pessoa pratica atos de generosidade, como quando dá alguma coisa para alguém. Foram investigados os cérebros de 50 pessoas que se ofereceram para a pesquisa, que em tempos gerais consistiu no seguinte: metade dos investigados, ou seja, 25 pessoas, receberam durante um certo período uma quantia em dinheiro por semana e foram instruídos a utilizarem esse dinheiro em benefício próprio. A outra metade, que recebeu a mesma quantia, foi instruída a gastar o dinheiro em benefício de outras pessoas. Ambos os grupos foram submetidos ao aparelho de ressonância magnética funcional, num exame capaz de verificar o funcionamento do cérebro. A partir de imagens de ressonância magnética, foi possível perceber que o cérebro das pessoas que teriam que gastar dinheiro em benefício de outras pessoas, ou seja, aquelas que estavam praticando atos de generosidade, ativavam uma área conhecida como junção temporoparietal, modulando a conectividade entre essa região e o núcleo estriado relacionado com a felicidade. E o relatório final concluiu: nossos dados sugerem que um compromisso com um comportamento generoso pode aumentar a felicidade e, portanto, fornecer um mecanismo neural que une a generosidade induzida pelo compromisso à felicidade. Há cerca de 2000 anos atrás, Paulo de Tarso, num discurso de despedida aos anciãos da igreja de Éfeso, seguindo os passos de Jesus, já dizia: há mais felicidade em dar do que em receber. Caro ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco que se ocupa em ajudar famílias que passam por momentos difíceis. Além da sopa bissemanal que oferece, distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico.
O lar está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285. A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público. Sua manutenção depende apenas de contribuições, doações e serviços voluntários, além da venda de doces, salgados, artesanatos que são confeccionados na própria instituição. Conta também com o brechó, que abre toda sexta-feira às 13 horas, com a entrada pela rua 7 de setembro 42. Seus serviços são praticados por voluntários. O lar aceita doações. O fornecimento de cestas básicas é o serviço que mais vem crescendo ultimamente devido ao desemprego e às condições financeiras precárias das famílias. Todas as famílias beneficiadas com cestas são visitadas e devidamente cadastradas, percebendo-se um acentuado agravamento da pobreza. Por isso, o lar vem solicitando ajuda das pessoas nesse sentido, doando algum alimento não perecível para a composição das cestas. Se você puder ajudar, qualquer doação será sempre bem-vinda. Você também pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Visite o site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. Obrigado pela sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela 178. Tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos quinta-feira. As crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar o atendimento para a conversa fraterna com os atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras públicas e estudos do Caminho de Damasco realizam-se segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Nesta segunda-feira, palestra sobre o tema O Papel do Homem neste Mundo. Após a palestra, aplicação de passes. Na terça-feira, estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro da Esperança, de Emmanuel, ambos recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier. Na quarta-feira, estudo para os iniciantes no conhecimento da doutrina espírita. Ambas reuniões têm início às 19h30 e estão abertas ao público. Quinta-feira, no Caminho de Damasco, continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, grupo de leitura e comentários sobre o livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual para as famílias que perdem entes queridos. Maiores informações com o Daniel pelo celular 981 27 7775. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado às 10 horas no Lar Meimei. Também no sábado à tarde, às 14 horas, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin, aberto aos interessados. Mocidade Espírita. As reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem sempre aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, Rua Barão do Rio Branco, 597. Palestra no CFEAC amanhã. Como toda segunda-feira, o CFEAC Irmã Filomena de Vilar Acelli está programando uma palestra para amanhã, segunda-feira, às 20 horas, com aplicação de passes em seguida. Tributo à Natureza, dia 29, no Lago. A USE Intermunicipal de Garça dará curso ao evento Tributo à Natureza, que, como todos os anos, acontecerá dia 29 de setembro, domingo, às 15 horas, à margem do Lago J.K. Williams, ao lado do Jardim Oriental. O evento conta com o apoio e participação da Secretaria de Meio Ambiente e do Concebes Lago, e constará de um ato de comemoração à entrada da primavera e Dia da Árvore. Haverá plantio de mais uma árvore no local e, em seguida, um momento de confraternização entre os participantes. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira.
E aos domingos, por essa mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando mensagens de entes queridos, desencarnados, recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa o acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos, que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. Como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana. Ontem você estava irritado. Hoje você despertou insatisfeito. Agora você se encontra cansado. Na multidão você se perturba. Na solidão você sente melancolia. No silêncio você experimenta tédio. Na algazarra você fica atordoado. Se alguém o busca para uma palestra, você se enfada. Se ninguém o procura, você se frustra. No trabalho, você constata que está com os nervos à flor da pele. No repouso, você experimenta inquietação, não sabe o que deseja. As coisas boas enfastiam-no e as más infelicitam-no. Você passa facilmente do sorriso à melancolia, da ansiedade ao desencanto. Urgência para você, meu amigo. Pare no torvelinho das atividades para um meticuloso exame do que lhe vem ocorrendo. Não é o mundo que está pior, nem a vida que se apresenta má. Não são as pessoas que ficaram diferentes, nem as circunstâncias que deixaram de ser propiciatórias. O problema está em você. Cansaço ou enfermidade, saturação ou desequilíbrio, a questão é sua. Cuidado, use de urgência para você, refaça a sua programação, revise as suas atitudes, reestude seus objetivos, restabeleça seus contatos com as fontes emuladoras dos ideais que esposa. Recomece com calma e fraternidade, renove os clichês e paisagens mentais, recomponha-se primeiro intimamente, através do otimismo. Refugie-se na prece e refrigere-se na meditação. Cansaço após o trabalho é como fruto depois da flor, desde que se transforme em satisfação de serviço, como pródromo para novas realizações após o repouso. Enfadado contumaz, pessimismo constante, irritação contínua, tédio persistente, impaciência demorada, desejo de não ver ninguém, exaustão prolongada, decorrem de erros graves no mecanismo dos seus serviços e da sua vida. Sinais de urgência para você hoje, que devem ser considerados, atendidos, retificados, sanados, a fim de que amanhã, quando você necessitar de urgência, não seja tarde demais, com reais prejuízos para você em face da feliz oportunidade que haverá perdido. Carneiro de Campos. Sementes de Vida Eterna, livro de Divaldo Pereira Franco, Espíritos Diversos, editora Alvorada, nos traz preciosas palavras do Senhor, depositadas no solo dos corações, aguardando oportuna fecundação. Aguardamos você em nossa biblioteca. Ótima semana a todos. Conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Por que eu decidi viver, de Frederico Salabini, entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa de hoje. O livro sai para a ouvinte residente aqui em Garça, Eide Roque. Nossos parabéns, Eide Roque, você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante essa semana no horário comercial. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continuem acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo.
Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus.